Bom dia, gente! Hoje vamos ver dois importantes conceitos de transformação linear. O conceito de núcleo de uma transformação linear e o conceito de imagem de uma transformação linear. O conceito de núcleo talvez seja um pouco novo para vocês, mas o conceito de imagem é exatamente o mesmo conceito que temos como imagem de uma função. Bom, vamos lá. O que é um núcleo de uma transformação linear? Chama-se núcleo de uma transformação linear, T de V em W, ao conjunto de vetores V pertencentes ao meu domínio, que são transformados em zero, que pertence ao meu contradomínio. Então, o que é o núcleo de uma transformação linear? São todos os vetores do meu domínio que tem como imagem o vetor zero do meu contradomínio. Indica-se esse conjunto por N de T ou quer de T, quer de kernel, né? Então, o meu N de T vai ser o conjunto de todos os vetores V que pertencem ao meu domínio, V maiúsculo, né? Tal que T de V igual a zero. Podemos observar que o núcleo de T está contido em V e o núcleo de T é diferente do conjunto vazio, pois a gente sabe que existe pelo menos o zero, que pertence ao núcleo de T, uma vez que T de zero é igual a zero. Então, eu tenho pelo menos o zero do meu domínio, vai ser transformado em zero, vai ter como imagem o vetor zero. Então, pelo menos esse zero do meu domínio, ele vai pertencer ao meu núcleo. Aqui, para exemplificar, então, eu tenho o meu domínio V, meu contradomínio W. Aqui está acontecendo uma transformação linear. Essa areazinha riscada aqui representa o meu núcleo de T. Todos os vetores que estão dentro dessa areazinha riscada, quando eles sofrerem a transformação, todos eles vão ter como imagem o vetor nulo. Então, esses vetores aqui pertencem ao núcleo, pois a imagem desses vetores que estão nesse conjunto é o próprio vetor nulo. Bom, como é que fazemos para encontrar o núcleo de uma transformação linear? Aqui eu tenho uma transformação do R2 para R2, T de x e y. Eu vou pegar essa transformação aqui e igualar a zero, pois eu quero saber o quê? O meu núcleo de T são todos os vetores x e y de R2, tal que T de x e y é igual a 0, 0. Então, eu vou pegar essa transformação e igualar a zero para encontrar o meu núcleo. Notem que quando eu fizer isso, peguei a transformação e igualei a 0, 0, isso me resultou num sisteminha linear, simples, né, de duas equações por duas incógnitas, que resolvendo, né, que vocês podem simplesmente aqui, ó, somando as duas equações, já zeraremos o y, né, chegaremos em 3x igual a 0, onde x é 0, substituindo em qualquer uma das equações, chegamos que y é 0 também. Então, esse sisteminha linear homogêneo, eles têm como resposta somente a solução trivial, 0, 0. Então, o núcleo, ele possui somente o vetor nulo nesse caso. Agora, vamos pegar um outro exemplo de uma transformação do R3 para R2. Então, ó, domínio R3, os vetores imagem do R2, e vamos tentar encontrar o núcleo dessa transformação. Então, lembrando que o núcleo são os vetores do domínio, são os vetores x, y e z, que pertencem a R3, tal que T de x, y e z é igual a 0, 0, certo? Nós vamos igualar a transformação ao vetor nulo do meu contradomínio, R2, para resolvermos, então, o sistema linear. Aqui já temos, então, a transformação, aqui x menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z, igual a 0, 0. Montando, então, aqui o sistema linear, ó, aqui também dá para ser feita uma operação simples, né? Simplesmente somando as duas equações, a gente some com a variável y, né? Ela acaba zerando. Então, ficamos aqui com 4x mais 12z igual a 0.
colocando x em evidência, x é igual a menos 3z, substituindo x igual a menos 3z, pode ser feito aqui na primeira equação. Então, ficamos com menos 3z mais 4z, ficamos com menos y mais z igual a 0 e y igual a z. Então, nesse caso aqui, achamos que x é igual a menos 3z e y igual a z. O meu núcleo de t, então, são todos os vetores do tipo menos 3z, z e z, tal que z pertence aos reais. Posso colocar o z em evidência e dizer que esse conjunto aqui do núcleo é igual a z que multiplica o vetor menos 3, 1 e 1, ou seja, z pertencendo aos reais, ou seja, são todos os vetores que são múltiplos desse vetor, ou ainda posso utilizar aqui para o núcleo a notação de subespaço gerado. Vocês lembram essa notaçãozinha aqui de colchetes? Essa notaçãozinha aqui de colchetes me diz o seguinte: o conjunto do núcleo ele é formado por todos os vetores que pertencem ao subespaço gerado por esse vetor aqui. Nós vamos ver, na verdade, que o núcleo é um subespaço vetorial. Olhando a representação gráfica, podemos ver que esse conjunto aqui representa uma reta no R3 que passa pela origem e todos os seus pontos têm por imagem o vetor nulo ou a origem no R2. Então, o conjunto do núcleo representa uma reta que passa pela origem, certo? E a imagem de todos os vetores que estão sobre essa reta é a origem do meu R2, do meu contradomínio R2. Algumas propriedades, então, do núcleo. O núcleo de uma transformação linear, T de V em W, é um subespaço vetorial, como eu já comentei, né, no slide anterior. E, de fato, a gente pode provar isso. Vamos considerar, então, dois vetores, V1 e V2, que pertencem ao núcleo. E um alfa pertencente aos reais. Bom, se o meu V1 pertence ao núcleo, o T de V1 é 0. Se o meu V2 pertence ao núcleo, o T de V2 também é 0. Assim, quando fazemos o T aplicado a V1 mais V2, como eu posso separar essa soma de vetores em T de V1 mais T de V2, isso aqui vai ser T de V1 é 0, mais T de V2 é 0, 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, se T de V1 mais V2 é igual a 0, V1 mais V2 pertence ao núcleo. A segunda propriedade lá do subespaço, né, a propriedade da multiplicação por escalar, T de alfa V1 é igual a alfa T de V1. Eu posso colocar o alfa em evidência. Em toda transformação linear eu posso fazer isso. Então, eu vou ficar com alfa T de V1, que é igual a alfa vezes o T de V1, que é 0. Alfa vezes 0 é igual a 0. T de alfa V1 é igual a 0, a alfa V1 pertence ao núcleo, a condição da multiplicação por escalar está satisfeita, temos a condição da soma satisfeita, a multiplicação por escalar satisfeita, logo, então, o meu núcleo de T é um subespaço vetorial. Vamos ver agora algumas definições que vocês já conhecem lá de funções, mas são aplicáveis também aqui em transformações lineares. A primeira delas é quando uma transformação é injetora. Então, dada uma aplicação, função, T de V em W, T é injetora se dados U pertencente a V, V pertencente a V, com T de U igual a T de V, tivermos U igual a V. Ou seja, T é injetora se imagens de vetores distintos são distintas. Nesse caso aqui, temos dois vetores diferentes, eles têm imagens diferentes. O que acontece? Eu não posso ter, para minha transformação ser injetora, dois vetores com a mesma imagem. Aqui está descrito da seguinte forma. Se duas imagens forem as mesmas, é porque os vetores são iguais, ou seja, se eu tenho vetores diferentes, eles têm que possuir imagens diferentes.
Dois vetores diferentes não podem ter a mesma imagem para minha transformação ser injetora. Volto a ressaltar, ok? Agora vamos falar sobre o conceito de transformação sobrejetora. Então, a aplicação função T de V em W é sobrejetora se a imagem de T coincidir com W, ou seja, a transformação aplicada a todo domínio, V maiúsculo, é igual a todo o meu contradomínio. A imagem é igual ao contradomínio, ou seja, T é sobrejetora se dado um W pertencente ao meu contradomínio, existir um V do meu domínio, tal que T de V igual a W. Podemos também pensar da seguinte forma. Uma transformação é sobrejetora se todos os vetores que estão no meu contradomínio forem imagens de algum vetor do meu domínio. Para a transformação ser sobrejetora, não pode sobrar no meu contradomínio nenhum vetor que não seja imagem do vetor do domínio, que não tenha o seu parzinho no domínio. Continuando então com as nossas propriedades, vamos ver agora uma forma de verificar se a nossa transformação linear é injetora ou não. Vamos ver que uma transformação linear, T de V em W, é injetora se e somente se núcleo de T for igual a zero. Para isso, vamos lembrar que numa aplicação T de V em W, ela é injetora se para todo V1 e V2 pertencente a V, tivermos que T de V1 é igual a T de V2, se V1 é igual a V2, ou T de V1 é igual a T de V2, implica que V1 seja igual a V2, e T de V1 diferente de T de V2 implica que V1 seja diferente de V2. Ou seja, se eu tiver imagens iguais, na verdade se trata do mesmo vetor do domínio. Se eu tiver imagens diferentes, eu tenho vetores diferentes do meu domínio. Vamos fazer então a demonstração dessa propriedade em duas partes. Primeiramente, nós vamos mostrar que se a transformação é injetora, então o núcleo da transformação é igual a zero. Vamos considerar então um vetor que pertence ao núcleo da transformação. Isso é, a transformação aplicada a esse vetor me dá como resposta o vetor nulo. Logo, esse vetor é um vetor do núcleo. Por outro lado, eu sei também que pela definição das transformações lineares, o t de zero é sempre igual a zero. Logo, então, a gente pode assumir que o meu t de v é igual ao t de zero. Notem que eu ainda não estou falando nada sobre esse v aqui. Eu estou simplesmente assumindo que t de v, que é igual a zero, t de zero também é igual a zero, então t de v é igual a t de zero, ambos são nulos. Agora, eu vou considerar a hipótese que t seja injetora. Se t é injetora, vetores iguais têm imagens iguais. Ou seja, se t de v é igual a t de zero, é porque, na verdade, o v é igual a zero. Então, eu vou assumir que meu vetor v é igual a zero. Bom, se o meu vetor v é igual a zero, o único vetor do núcleo é o vetor zero, logo, o núcleo de t é igual a zero. E está provado que se t é injetora, então o meu núcleo de t é igual a zero. Vamos proceder agora à segunda parte da demonstração. Vamos mostrar que se núcleo de t for igual a zero, então a transformação é injetora. Para isso, vamos utilizar os vetores V1 e V2, pertencentes ao meu domínio V, de tal forma que t de V1 é igual a t de V2, ou seja, as imagens dos vetores V1 e V2 são iguais. Vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar aqui o meu t de V2 e passar para o outro lado da igualdade, de forma que vamos ficar com t de V1 menos t de V2 igual a zero. Utilizando, então, ali a propriedade da adição, né, da transformação linear, eu posso escrever t de V1 menos t de V2 como t de V1 menos V2 igual a zero.
E dessa forma, eu digo que V1 menos V2 pertence ao núcleo de T, pois a transformação aplicada a V1 menos V2 tem como imagem o vetor nulo. Por hipótese, o único elemento do núcleo é o vetor zero, é o que está descrito aqui em cima. Bom, se o único elemento do núcleo, o único vetor do núcleo é o vetor zero, eu posso dizer que V1 menos V2 é igual a zero, e dessa forma, V1 é igual a V2. Então, saímos da hipótese que T de V1 é igual a T de V2 e chegamos à conclusão que, como T de V1 é igual a T de V2, isso implica que V1 é igual a V2. Dessa forma, a transformação é dita injetora. Notem que provamos que, se o núcleo da transformação é igual a zero, a transformação é injetora, e também demonstramos que, se a transformação é injetora, o núcleo é igual a zero. Vamos ver agora, então, o conceito de imagem de uma transformação linear. Vocês vão ver que o conceito de imagem é o mesmo utilizado em funções. Chama-se, então, imagem de uma transformação linear T de V em W ao conjunto de vetores W pertencentes ao meu contradomínio, que são imagens de pelo menos um vetor V pertencente ao meu domínio. Indica-se esse conjunto por imagem de T ou T aplicado ao meu domínio V maiúsculo. A imagem de T é formada por todos os vetores W que pertencem ao meu contradomínio, tal que T de V é igual a W, para algum V pertencente ao meu domínio. Podemos observar, então, que o conjunto imagem ele está contido no meu contradomínio. Ele é um conjunto não vazio, pois sabemos que T de zero é igual a zero. Então, a imagem do vetor nulo do meu domínio é o vetor nulo do meu contradomínio. Lembrando que, nesse caso, o zero que pertence ao meu conjunto imagem é o zero do meu contradomínio. Se a imagem de T é igual a W, dizemos que T é sobrejetora, isto é, para todo W pertencente ao meu contradomínio, existe pelo menos um V que pertence ao meu domínio, tal que T de V é igual a W, como já visto anteriormente. Vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui. Temos o meu domínio V, meu contradomínio W, temos aqui a minha transformação linear. Aqui nós temos todos os vetores que pertencem ao núcleo. Bom, se um vetor pertence ao núcleo, ele tem como imagem o vetor nulo. Então, todos os vetores que estão aqui dentro, quando sofrem a transformação, eles vão ter como imagem somente o vetor nulo. Agora, aqui no meu domínio, aqui fora, temos mais vetores, aqui dentro de V. Esses vetores aqui, então, vão sofrer uma transformação e vão ter como imagem os vetores que estão dentro desse conjunto imagem de T, que está aqui, aparece aqui rabiscado. Então, os vetores de V, todos eles têm como imagem os vetores que estão dentro desse conjunto imagem de T. Notem que nesse desenho, o conjunto imagem, ele não coincide com o meu contradomínio. Então, nesse caso aqui, a minha transformação não seria sobrejetora, porque o conjunto imagem é um conjunto menor que o meu contradomínio. Ah, e a propósito, ela não seria injetora também, porque todos os vetores que estão nesse conjunto aqui têm como imagem o vetor nulo. Então, eu tenho um conjunto de vetores que tem a mesma imagem, essa transformação não seria injetora também. Vamos ver agora um exemplo de como encontrar a imagem de uma transformação linear. Então, temos uma transformação do R3 para R3, T de XYZ igual a XY0, ou seja, essa transformação representa a projeção ortogonal do R3 sobre o plano XY. Então, o conjunto imagem, na verdade, vai ser o próprio plano XY, Z igual a zero. Certo? Imagem de T, XY0, pertencente a R3, tal que XY pertence aos reais. Então, todos os vetores do R3 substituídos na transformação
vão manter sua coordenada x, sua coordenada y, porém a coordenada z vai ser transformada em zero. Então, este ponto aqui, por exemplo, vai ser projetado sobre o meu plano XY. Podemos observar que, nesse caso, o núcleo, todos os vetores que têm como imagem o vetor nulo, vão ser vetores do tipo x é zero, y é zero e z pode assumir qualquer valor, porque o z na transformação linear ele é transformado em zero. A imagem da transformação linear identidade, I de V em V, definida por I de V igual a V, para todo V pertencente aos reais é todo o espaço V. Ou seja, a transformação identidade, ela não modifica o vetor. O vetor imagem é igual ao vetor do domínio. Nesse caso, então, o conjunto imagem é todo o espaço vetorial do meu contradomínio, que na verdade coincide com o meu domínio. E o núcleo dessa transformação identidade é somente o vetor nulo, porque somente o vetor nulo que vai ser transformado em zero. Transformação nula é aquela que, substituindo os vetores do domínio, eles vão ter todos como imagem o vetor nulo. Então, a imagem da transformação nula, para todo V pertencente a V, é o conjunto formado somente pelo vetor nulo, onde o núcleo vai ser todo o espaço vetorial V, porque todos os vetores de V vão ser transformados em zero. Agora, vamos ver a propriedade que me diz que a imagem de uma transformação linear T de V em W é um subespaço vetorial de W, é um subespaço vetorial do meu contradomínio. Então, vamos lembrar que para definir que um conjunto é um subespaço vetorial, temos que ter a condição da adição e multiplicação por escalar satisfeitas, ou seja, se pegarmos dois elementos do conjunto, a soma desses dois elementos tem que pertencer ao conjunto também. Se pegarmos um elemento do meu conjunto e multiplicarmos por um escalar, o elemento resultante tem que pertencer ao conjunto também. Então, vamos definir dois vetores, W1 e W2, que pertencem ao meu conjunto imagem e um alfa pertencente aos reais. Devemos mostrar que W1 mais W2 vai pertencer ao meu conjunto imagem também e que alfa W1 deve pertencer ao meu conjunto imagem também. Isto é, devemos mostrar que existem vetores V e U pertencentes a V, tais que T de V igual a W1 mais W2 e T de U é igual a alfa W1. Bom, como W1 e W2 pertencem ao conjunto imagem de T, devem existir vetores V1 e V2 que pertencem ao meu domínio V, tais que T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. Fazendo, então, com que V seja igual a V1 mais V2 e U seja igual a alfa V1, eu tenho T de V é igual a T de V1 mais V2, que é igual a T de V1 mais T de V2, T de V1 é W1, T de V2 é W2, então o meu T de V, ou o meu T de V1 mais V2, é igual a W1 mais W2. Condição de adição, ok. T de U é igual a T de alfa V1. Posso colocar o alfa em evidência, eu vou ficar com alfa, T de V1. T de V1 é igual a W1, eu vou ficar com alfa W1. Ou seja, meu T de U, que na verdade é igual ao meu T de alfa V1, vai ser igual a alfa W1. Condição da multiplicação por escalar também está satisfeita. Com isso, então, o conjunto imagem de T é um subespaço vetorial de W. Bom, com isso acabamos nossa aula de hoje, da parte de núcleo e imagem de uma transformação linear. Vamos continuar vendo mais características a respeito de transformações lineares nas próximas aulas. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais, gente!